Casos de família não é o que falta nessa série Lovecraft Country, mas aqui também, luta contra o demônio acontecendo ali, a plena escuridão da noite, muita confusão, monstros saindo de dentro do asfalto. Que rolê foi esse? Tá na hora da gente analisar o 8º episódio de Lovecraft Country, intitulado Diga Bubu. Bora! Fala, meus toppers! Aqui é a Rafa Gomes, está na hora da gente analisar o 8º episódio de Lovecraft Country e a gente já começou aqui num nível de dramaticidade bem pesado. A gente já começa de cara velando Emmett Till, que foi um jovem de 14 anos morto de uma forma brutal. Foi completamente um crime racial, um crime hediondo. Se você não se lembra, o Emmett fez uma aparição bem rapidinha lá no 3º episódio de Lovecraft Country. Isso, por sinal, foi até mesmo um inscrito aqui do canal que comentou comigo, porque tinha sido uma referência que eu não tinha capturado na hora. Mas eu quero até agradecer a esse inscrito, que eu não me recordo o nome, mas o Emmett apareceu ali no passado e hoje, no episódio que a gente viu neste domingo, a sua jornada se encerrou de maneira trágica, com o movimento dos direitos civis dos negros começando a ascender justamente em virtude da trágica morte do Emmett. Emmett foi um garoto real, como eu falei pra vocês, morreu de forma trágica, e aqui a gente já começa em luto com a própria Diana, que era a melhor amiga do Emmett, tentando lidar com tudo que aconteceu. Uma menina muito jovem que obviamente não está preparada para lidar com todas as atrocidades raciais que os negros têm sofrido durante muito tempo. E exatamente esse assunto, as atrocidades que os negros sofrem, é um dos grandes enfoques desse episódio. Mas antes de eu me adiantar demais, preciso contar para vocês também que a Dia veio aqui e bateu ponto nesse episódio, mas a aparição dela foi tão rápida que se você piscou demais nesse episódio, você já perdeu ela ali. Eu confesso que esse arco tá um pouquinho misterioso demais pra mim. Acho que a Dia merecia um pouquinho mais de tempo de tela, porque a gente teve 1 hora de episódio sobre ela. E aí a reunião de família lá, com ela contando toda a verdade para Larry, vai ficar só naquela mesa de jantar ali e depois o Ericus manda ela embora e fica por isso mesmo? Será que ela volta nos 2 últimos episódios? Ou esse arco fechou de uma vez por todas? Eu confesso que se o arco da Dia com o Ericus tivesse se encerrado ali naquela mesa, eu acho que não foi um arco tão bem produzido assim. Porque quando você dá um tempo de tela tão grande para uma personagem, a gente espera um encerramento um pouquinho melhor, né? Mas é claro que a gente ainda tem 2 episódios que podem muito bem encerrar esse arco de uma forma muito mais profunda. E a minha expectativa é de que isso realmente aconteça. Mas agora, voltando para o nosso arco principal aqui, a gente tem a Ruby se digladiando em relação a tudo que aconteceu com o Emmett. Ela tá realmente sentindo a dor da perda dele e é muito incrível a forma como ela expressa o seu pesar em virtude da morte dele. Porque o diálogo dela, que na verdade é um monólogo, é ela conversando com a Cristina e confrontando a Cristina pelo fato da branquitude dela realmente não se importar de forma alguma com o que acontece com a população negra. Quando ela faz esse confronto com a Cristina, a gente vê ela ali fazendo uma reflexão muito profunda que representa cada um dos negros que existe no mundo. Eu me senti profundamente representada por ela, porque o discurso dela aqui é muito o discurso que foi feito durante os inúmeros protestos em virtude da morte do George Floyd. É realmente um grito de socorro muito abafado de alguém que entende que a sua situação, sua condição é tão injusta que simplesmente não há ninguém no mundo que possa mensurar e compreender, a não ser que seja uma pessoa preta. E ali, naquele discurso dela, ela fala sobre invisibilidade, ela fala sobre injustiça, ela fala como as pessoas, no auge da sua branquitude, têm dificuldade de olhar para a dor negra e compreender por que a morte de uma outra pessoa, que não necessariamente é da sua família, tem um impacto tão grande na comunidade negra de forma geral, independente da nação, independente do país. Achei um discurso muito poderoso e é ali mais uma marca do terror racial, que a gente sabe muito bem que faz parte aí integral da narrativa, né? Mas esse episódio a gente teve de tudo um pouco, além do terror racial. É claro que a gente teve várias referências ao universo de H.P. Lovecraft, no qual essa série é baseada. E falando em Lovecraft, lembra do livro Lovecraft Country, que a gente tinha visto o Ericus carregar logo depois que ele saiu do portal no episódio anterior? Pois bem, meus amados, a gente já descobriu aqui que, na verdade, o George Foreman que escreveu...
Foreman é o cara da churrasqueira, gente. Apaga isso aqui, eu troquei os nomes. Mas a gente tá falando aqui é de George Freeman, não o George Foreman da churrasqueira. O George Freeman aqui, que é o autor desse livro, não é o George Freeman, tio do Ericus. É, na verdade, o filho do Ericus com a Letty. Então, a gente já descobriu aqui que quando o Ericus entrou naquele portal, ele foi parar no futuro. Volta aqui, Marty McFly. Vem aqui, Doc. Porque tá na hora da gente falar do futuro. Porque ele foi no futuro, ele disse que o futuro foi caótico, ele não deu tantos detalhes assim como a gente esperava. E disse que o seu filho escreveu esse livro baseado na história da sua família, com leves alterações nas caracterizações dos personagens. E qual era o final desse livro? A Cristina usava o Ericus como um sacrifício para atingir a imortalidade. E quando ela havia feito esse rolê bizarro, foi no equinócio de outono, que havia sido até mesmo um ponto-chave de uma conversa entre o Ericus e a Cristina, quando eles estavam ali dentro do mausoléu da família da Cristina. E eu quero até abrir um parênteses aqui para falar desse mausoléu, porque quando o Ericus chega nesse lugar para trocar uma ideia com a Cristina, naquela cena em questão, a gente vê uma lápide com o nome da mãe da Cristina, que chama Clarissa Braithwaite. Por que eu tô citando isso para vocês? A gente sabe que nessa série não há ponto sem nó. Então, se a Misha Green mostrou aquela lápide, deu um rápido destaque de 2 segundos, se você piscou, você não viu, é porque provavelmente a Clarissa Braithwaite vai aparecer aqui de alguma forma, seja em alguma referência, seja de forma física, seja em algum diálogo, seja em alguma cena. Então é bom vocês guardarem o nome de Clarissa Braithwaite, porque se aparecer uma tomada ali mostrando o nome dela, é porque essa personagem, ela não passa em branco aqui não, viu? E nesse episódio também a gente viu que a Diana teve muito destaque. Ela, depois de ter lidado com toda a situação da morte do seu melhor amigo, acaba sendo abordada por 2 policiais que a gente sabe que são envolvidos com a Ordem dos Filhos de Adão. Um deles solta um feitiço de Satanás em cima dela, e aí ela acaba sendo perseguida por 2 demônios que vão infernizar a vida dela durante todo esse episódio. E sabe o que é mais louco desses 2 demônios que são 2 meninas? Gente, é que elas se movimentam de um jeito muito parecido com as versões macabras dos protagonistas do filme Nós, de Jordan Peele. Eu acho que essa é uma pequena referência à estética corporal que a gente viu lá no filme de terror Nós, do Jordan Peele, porque a forma como elas se manifestam, como elas dançam, como elas se movimentam, a linguagem corporal delas lembra muito aquilo que a gente viu lá no filme. Então eu acho que não deixa de ser uma pequena referência. E no auge da cena da Diana, quando ela tá ali dando o seu grito de liberdade, não se submetendo a homens brancos que estavam tentando chantageá-la para ter acesso ao planetário, ela ali no meio daquela cena, quando ela está prestes a enfrentar essas 2 criaturas tão bizarras, ela vai em direção ao seu grande momento nesse episódio, ao som de um discurso super poderoso feito pela pequena Naomi Wadler, de 11 anos de idade, durante a Marcha pelas Nossas Vidas, que aconteceu em 2018, contra o uso indiscriminado de armas nos Estados Unidos. E um pequeno trecho da sua fala foi colocado ali naquela cena, que é uma cena muito empoderada, que no final das contas tem tudo a ver com o próprio discurso da Naomi. É um discurso que fala sobre as vidas negras que estão se perdendo, sobre vidas que estão se perdendo, e aí a Diana, que tá numa situação ali que é quase meio que entre a vida e a morte, porque ela tá sendo ameaçada o tempo todo por esses 2 demônios. Então naquela cena ali, é como se a fala de Naomi representasse a força de Diana para enfrentar esses 2 medos terríveis sozinha. E é uma cena muito forte, fiquei muito feliz de ver a Diana conseguindo seu destaque aqui, e o mais legal de tudo é que, embora a personagem sempre tenha ficado ali bem nas extremidades da série, ela foi crescendo de maneira muito tímida, mas quando ela ganhou o seu destaque não foi aleatório, não foi em vão, e a gente consegue perceber que o crescimento dela ao longo dessa série, quando aconteceu de forma genuína e de forma muito estratégica. Então eu gostei demais desse episódio, justamente porque ele conseguiu dar um tempo de tela para os principais personagens, fazendo com que todos eles, de uma forma ou de outra, se interligassem de maneira
muito bacana. A gente também viu aqui nesse episódio que a própria Letty também agora tá protegida e pode vir bala, pode vir tiro, pode vir o que quiser, porque a mulher está imbatível. E é claro também que o Ericus não deixou a sua parte de lado, não. Ele não ficou de fora desse rolê, não. Fez um feitiço com a ajuda do Monrose, a gente achou que não tinha dado certo, o rolê no final das contas deu certo, e quem é que veio pra blindar a vida dele, gente? Aquele monstro cheio de olhos na cara aí que a gente viu lá no primeiro episódio da série, logo no comecinho dela. Então, nós vimos aí que esse animal voltou, essa criatura bizarríssima, dando início a uma cena de pura carnificina que marcou os minutos finais desse episódio. Se você não tem estômago muito forte, você sentiu o peso dessa cena porque era cabeça rolando para um lado, sangue jorrando para tudo que é canto, língua atravessando não sei o que, era uma loucura. Mas a gente percebeu que esse animal veio aqui para protegê-lo de tanto mal bizarro que tá vindo aí cruzar na vida deles. E com essa descoberta a gente encerrou o nosso episódio, que foi um episódio extremamente eletrizante. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu preciso te contar uma referência muito legal que apareceu de forma bem efêmera no episódio, mas é uma referência muito importante, que é o livro A Cabana do Pai Tomás. Essa obra em questão foi escrita pela Harriet Stowell, que era uma professora, uma mulher branca, e que também era totalmente a favor do abolicionismo da escravidão. E essa obra que ela escreveu é uma obra que fala exatamente sobre a escravidão norte-americana e traz aqui o Pai Tomás como o protagonista dessa narrativa, um homem negro que sofreu muito justamente pela cor da sua pele. E esse livro aparece dentro do banheiro quando a Diana tá lá se protegendo depois de tudo que aconteceu em virtude da morte do Emmett. Esse livro também tem um papel histórico extremamente importante, porque é dito que ele foi uma das bases fundamentais para o início da Guerra Civil Norte-Americana. Então é uma referência bacana que, se você não pegou, tá aqui agora de bandeja para você conseguir juntar as pecinhas dessa série. Porque a gente sabe que Lovecraft Country não dá pontos sem nó, não é mesmo? E se vocês gostaram desse vídeo, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que tem coisa muito legal, ok? Então clica numa dessas telinhas aqui, ó, e seja direcionado para muita coisa boa. E além disso, você deve me seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo, coisa que é só para as redes sociais, ok? Então me acompanhe no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook também, no Rafa Gomes, ok? Um beijo para todos vocês e uma semana extremamente abençoada. Tchau!